Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Identidade Católica, onde nós aqui nos aprofundamos na fé e na doutrina da nossa igreja, a partir do catecismo da Igreja Católica e da Palavra de Deus da Sagrada Escritura. Convido você que está aí em casa a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, para que você possa receber todas as nossas notificações. Tudo bem? Então vamos lá iniciar com a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pois é, meus irmãos, no nosso último encontro nós encerramos a terceira parte do credo, creio no Espírito Santo, e agora vamos iniciar a quarta e última parte do credo, do símbolo da nossa fé, essa quarta e última parte que compreende a fé na igreja. Creio na Igreja Católica. Então vamos lá? Parágrafo 1. A Igreja no desígnio de Deus. A partir do número 751, quem tem o catecismo grandão, página 215. Número 751 do catecismo. As denominações e as imagens da igreja. Ou seja, quais são os nomes que a igreja recebe, e quais são as imagens dela. Vamos lá. A palavra igreja, que vem do grego eklésia, e significa convocação, Assembleia de Deus, designa assembleias do povo, geralmente de caráter religioso. É o termo frequentemente usado no Antigo Testamento grego para a assembleia do povo eleito diante de Deus, sobretudo para a Assembleia do Sinai, onde Israel recebeu a lei e foi constituído por Deus como seu povo santo. Ao denominar-se igreja, a primeira comunidade dos que criam em Cristo se reconhece herdeira dessa assembleia. Nela, Deus convoca seu povo de todos os confins da terra. O termo Kyriaka, do qual devida church ou kirche, são termos em outros idiomas, significam igreja, e tem um significado na sua origem a que pertence ao Senhor, ou seja, a assembleia que pertence ao Senhor. Então, meus irmãos, 752, na linguagem cristã, a palavra igreja designa a assembleia litúrgica, mas também a comunidade local ou toda a comunidade universal dos crentes. Esses três significados são inseparáveis. A igreja é o povo que Deus reúne no mundo inteiro. Existe nas comunidades locais e se realiza como assembleia litúrgica, sobretudo eucarística. Ela vive da palavra e do corpo de Cristo e se torna assim corpo de Cristo. Então vejam, primeiramente, o que é a igreja? A igreja, no sentido como nós entendemos hoje, ela surge a partir de Pentecostes. É em Pentecostes que a igreja nasce. Igreja é um termo propriamente cristão. Não existe esse termo em nenhum outro idioma, em nenhuma outra religião, tá certo? Quando nós nos referimos, à reunião das pessoas em outras religiões, por exemplo, se fala em assembleia. É o caso dos judeus. O termo equivalente à igreja no Antigo Testamento é o termo kahal,
do hebraico, que quer dizer assembleia, né? Ou seja, grupo de pessoas reunido, tá certo? Que no geral se refere sempre à assembleia religiosa, ou seja, a assembleia que se reúne e que pertence a Deus, né? Mas sempre assembleia, não é? E aí depois, né, quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, veio a palavra eclésia, do grego, que também quer dizer assembleia. E aí depois, a partir da igreja cristã, a partir do cristianismo, que surgiu o termo igreja propriamente dito, tá certo? Então é isso que nós vemos aqui. Então, igreja, o que é a igreja? A igreja é o templo? Não. Já diz, o templo, é a construção de pedra onde as pessoas se reúnem para rezar a Deus. Mas a igreja, ela é o quê? A igreja, ela é o povo de Deus. Um templo vazio não é igreja. Ele só é igreja enquanto estão ali dentro dele, né, o povo de Deus. Percebe? Então, igreja, ela tem 3 sentidos. Ela se refere, quando a gente fala igreja, ela se refere à assembleia litúrgica, ou seja, o povo de Deus que se reúne para celebrar o culto divino, né, os ritos dos sacramentos. Por isso a gente dizer, né, vamos à igreja comigo, ou seja, vamos ao templo para nos reunirmos com a igreja, que é o povo de Deus, para celebrar o culto de Deus. No batismo, na Eucaristia, na confissão, na unção, no matrimônio, né, na crisma e por aí vai. Deu para entender? Então é isso. E então, quando fala vamos à igreja, é nesse sentido, que a igreja vai estar lá reunida, no templo. E também ela compreende também o termo igreja, não só a assembleia litúrgica, mas compreende também todo o povo de Deus reunido, mesmo que não esteja celebrando a liturgia, enquanto comunidade local, enquanto a universalidade dos crentes. Os crentes, os cristãos do mundo inteiro, somam um só a igreja universal. Então, esse é um outro sentido no qual nós aplicamos a igreja. Não só na Assembleia Litúrgica, mas na comunidade local reunida e quando nós nos referimos a todos os cristãos do mundo inteiro. Agora, quais são as imagens, os símbolos da igreja, né? Já falando das denominações, agora os símbolos. Na Sagrada Escritura encontramos uma multidão de imagens e figuras interligadas, pelas quais a revelação fala do mistério inesgotável da igreja, 753. As imagens tiradas do Antigo Testamento constituem variações de uma ideia de fundo, a do povo de Deus. No Novo Testamento, todas essas imagens encontram um novo centro, pelo fato de Cristo tornar-se a cabeça deste povo, que é então seu corpo. Em torno deste centro agruparam-se imagens tiradas ou da vida pastoril ou da vida dos campos, ou do trabalho de construção ou da família e do casamento. 754 e 55. Com efeito, a igreja é o redil, do qual Cristo é a única e necessária porta de entrada. Ela é também a grei, da qual o próprio Deus prenunciou que seria o pastor. Suas ovelhas, embora governadas por pastores humanos, são, contudo, incessantemente conduzidas e alimentadas pelo próprio Cristo. Bom pastor e príncipe dos pastores, que deu sua vida por suas ovelhas. A igreja é a lavoura ou campo de Deus. Nesse campo cresce a oliveira antiga, cuja raiz santa foram os patriarcas, e em que foi feita e se fará a reconciliação dos judeus e dos gentios. Ela foi plantada pelo celeste viticultor, como vinha eleita. Cristo é a verdadeira videira, que dá vida e fecundidade aos ramos, quer dizer, a nós, que pela igreja permanecemos nele, sem o qual nada podemos fazer. Com frequência, a igreja é também chamada de construção de Deus. O próprio Senhor comparou-se à pedra que os construtores rejeitaram e se tornou a pedra angular. Sobre este fundamento, a igreja é construída pelos apóstolos e dele recebe firmeza e coesão. Essa construção recebe vários nomes: casa de Deus, na qual habita sua família, morada de Deus no Espírito, tenda de Deus entre os homens e principalmente templo santo, que, representado pelos santuários de pedra,
é louvado pelos santos padres e não sem razão comparado na liturgia com a cidade santa, a Nova Jerusalém. Pois nela somos, nesta terra, como as pedras vivas que entram na construção. E João contempla esta cidade santa que na renovação do mundo desce do céu de junto de Deus, adornada como uma esposa enfeitada para seu esposo. A igreja 757. A igreja é chamada também de Jerusalém Celeste e nossa mãe. É ainda descrita como a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado. Cristo amou-a e por ela se entregou a fim de santificá-la. Associou-a a si por uma aliança indissolúvel e incessantemente a nutre e dela cuida. Enfim, meus irmãos, o que está trazendo aqui para nós? Quais são as imagens da igreja? As imagens da igreja são tantas quantas forem as imagens de Deus. Porque Deus é a cabeça, Cristo, ou Deus, não é? Porque Cristo é no Novo Testamento. No Antigo Testamento ainda não conhecemos Cristo, então falava-se Deus, né? Deus ou Cristo, né, que são um só, são a cabeça da igreja e são os dirigentes da igreja. É Deus quem conduz a igreja, que é o seu povo eleito, no caminho da salvação. Então, quantas forem as imagens de Deus citadas na Bíblia, tantas serão as imagens da igreja. Então, por exemplo, Deus se revela no Antigo e no Novo Testamento como pastor, como bom pastor. Não é? No Antigo Testamento, por exemplo, só é citado Deus como pastor 3 vezes. Então quer dizer que essa imagem é sem importância, a imagem de Deus como pastor? Não. É porque os judeus eles não eram habituados a conceitos. Conceito é algo abstrato, né? Isso é coisa dos gregos, dos filósofos gregos. Os judeus não gostavam de conceitos, eles gostavam de falar das ações concretas de Deus na história do seu povo. Então, no Antigo Testamento a gente só vê Deus sendo chamado de pastor 3 vezes, e dessas 3, 1 ou 2 no Salmo 22. Mas o verbo apacentar, que é uma ação própria do pastor, aparece várias vezes na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo. Então, em Ezequiel 34, no Salmo 22, Deus é apresentado como bom pastor, como também em João capítulo 10. E se ele é o pastor, o seu povo eleito, a sua igreja é o quê? São o seu rebanho, o seu redil, né? Então a igreja, uma das imagens da igreja é o rebanho, o redil, tá certo? No Antigo Testamento, Deus ele é apresentado como um viticultor, como alguém que cuida da vinha. Isaías capítulo 5. Então ele vai apresentar, não é, a igreja como a videira, ou melhor, como a vinha. A vinha do Senhor é a casa de Israel, é o povo de Deus. Como também no Novo Testamento, em João capítulo 15, Jesus se apresenta como a videira verdadeira e nós somos os seus ramos, né? Assim também a imagem da igreja, corpo de Cristo, que é uma imagem propriamente de São Paulo, só tem no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 12. Ele mostra Cristo como a cabeça, o líder da igreja. E logo, se Cristo é a cabeça, a igreja que está unida a ele é o seu corpo. Também São Paulo apresenta a igreja como a noiva do esposo que é Cristo, que desposará a igreja na consumação dos séculos. Percebe, meus irmãos? Então, quantas forem as imagens de Deus, tantas serão também as imagens da igreja. E por fim, a última imagem da igreja que eu quero comentar aqui com vocês, abram, por favor, primeira carta de São Pedro. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, a partir do versículo 4. Vejam só, quando fala aqui de Cristo como o novo sacerdote, novo e eterno sacerdote. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Chegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada, é verdade, pelos homens, mas diante de Deus, eleita e preciosa. Do mesmo modo também vós, ou seja, nós, a igreja, o povo de Deus, nós como pedras vivas,
prestai-vos a construção de um edifício espiritual para um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, a igreja também é vista como a casa de Deus, como essa imagem do povo. A igreja é vista, o povo de Deus é vista como a casa de Deus, como o templo santo, como esse edifício espiritual que Cristo está construindo. E para isso ele precisa das suas pedras vivas, que somos cada um de nós. Ele que é a pedra fundamental que sustenta e dá base à igreja. Amém? Por aqui nós ficamos. Ficaremos aí 2 semanas sem o nosso programa Identidade Católica por conta da trezena de Santo Antônio. E aí depois, no dia 18 de junho, se Deus quiser, retornaremos com o nosso programa Identidade Católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos e até a próxima, se Deus quiser, dia 18, com nosso próximo programa Identidade Católica.